Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço, o desejo de muita saúde, muita esperança, que é o que nós precisamos, muita paz e força para tocar o barco, porque é assim que nós temos que fazer, né, nesses dias, aliás, nesse ano de 2021, né, infelizmente. Então, para você, fica aqui o nosso abraço, né, hoje dia 21 de junho de 2021, nós vamos trazer no Jornal ACN de hoje muitas notícias de Porangaba e região. Agradeço você que nos assiste pelo nosso Facebook. Peço para você, pessoal, para você curtir a nossa página lá no Facebook, tá bom? Assim você recebe as informações, né, mais cedo. Você recebe sempre as nossas novidades. Quando você curte lá a nossa página, já aparece para você aí na sua linha do tempo e você acompanha todo o nosso conteúdo do Cubo Notícias. Bom, gente, segundona, 21 de junho de 2021, nós temos as seguintes manchetes que nós vamos destacar aqui hoje para você. Algumas notícias boas, outras, infelizmente, mais uma vez, lamentáveis, né? Será que vem mais frio por aí? Saiba como que deve ser o inverno de 2021. Nós vamos destacar aqui as projeções feitas por especialistas de como deve ser a estação mais fria do ano que começou hoje. Nós também vamos falar sobre o flagrante animal. Um flagrante animal que aconteceu em Conchas. Uma moradora registrando um tamanduá-bandeira caminhando tranquilamente nas ruas de Conchas. Também temos para você, ainda falando de animais, né, um risco muito considerável para você que transita pelas estradas da nossa região. Esteja sempre atento ou atenta. Cavalo solto causa acidente com moto em rodovia de Botucatu. Quadrilha da alta. Hospital celebra alta de pacientes com Covid com festa de quadrilha e festa junina. As pessoas que recebem alta neste hospital aqui no interior paulista, já você vai saber qual que é, né? Saem de lá com o melhor da música da festa junina, celebrando a vida. Uma ideia muito bacana que espero que outros hospitais também se inspirem. Ainda hoje no nosso Jornal ACN, a Covid continua fazendo vítimas. Em Taquarituba, vice-prefeito morre 3 meses após tratamento, fazendo o tratamento aí de quase 3 meses. Ele não resistiu. O Zé Veiga, de 54 anos, vice-prefeito de Taquarituba. E na nossa região, mais um prefeito contaminado com coronavírus. Prefeito e primeira-dama de Boituva testam positivo para o Covid. Porangaba faz parte desta que pode ser, já se desenhando, uma grande realidade positiva. É a micro-região de Botucatu. Teve mais uma audiência e agora 2 novos municípios aqui da nossa região farão parte. Já você vai ficar sabendo, né, quais serão esses municípios. Você também ainda acompanha hoje crime bárbaro em Bofete. Homem se mata após ferir gravemente a esposa. Suspeito de homicídio, médico preso por matar tio trabalhava na mesma empresa que presta serviços médicos aqui em Porangaba. No nosso noticiário, ainda de Porangaba, flagrante de imprudência, motorista de ônibus evita acidente com carro que fazia ultrapassagem irregular. Vamos também destacar o vacinômetro, o andamento da vacinação aqui em Porangaba. E infelizmente temos aqui mais uma notícia daquelas que é triste, é lamentável. Dia de tristeza para Porangaba. Morre o advogado, radialista, jornalista e professor Fio Ribeiro. A eterna voz do Jornal do Meio-Dia. Vamos destacar essas notícias na edição de hoje. E, como eu sempre peço, Deus dê esperança para enfrentarmos esse ano de 2021, que está braba a coisa. Está difícil. Está muito difícil. Vamos tocar o barco. É como dizia o saudoso Ricardo Boechat. Tem que tocar o barco. Hoje começa o inverno, aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte começa o verão. Lá em Nova York, por exemplo, quem não assistiu, assista e morra de inveja a reportagem do Fantástico ontem em Nova York, mostrando
os nova-iorquinos curtindo a vida adoidados, né? Todos no Central Park ou nos barzinhos no happy hour do Brooklyn, né? Nos pontos turísticos, todos aproveitando as margens do rio Manhattan, em pleno calor, sem máscara e se aglomerando. Essa é a realidade de Nova York, que está com a média móvel de mortos diária de 5. 5 mortes por Covid é a média móvel diária de Nova York neste final de semana, né? Começo dessa semana agora também. Para se ter uma ideia, é muito inferior à média móvel de mortos por infarto, que é de 23. Ou seja, Covid já praticamente extinto nos Estados Unidos e na cidade de Nova York, que foi o epicentro da doença nos Estados Unidos. Então lá o pessoal está curtindo o verão e aqui nós estamos entrando no inverno, neste que evidencia ser o pior momento da crise. Batemos na sexta e no sábado recordes de números de novos contágios em 24 horas, mais de 90 mil. Então é muito preocupante a nossa situação. O inverno está chegando para a gente, também trazendo crise hídrica, falta de chuva, e neste inverno, segundo as previsões do Climatempo e dos especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a média de chuva para São Paulo deve ser ainda menor do que os invernos anteriores. Gente, dá para ficar pior, né? Complicado. O inverno começou hoje, às 0h32, vai terminar no dia 22 de setembro, às 16h21. Expectativa para a estação não é animadora, já que os modelos meteorológicos indicam volume de chuva inferior à média histórica no estado de São Paulo, incluindo a capital. E lembrando que esse valor já é baixo, pois o inverno naturalmente é uma estação mais seca. A chuva inferior à média não significa ausência total de chuva, mas que os acumulados serão insignificantes. Algumas situações indicam período com chuvas mais expressivas na faixa central e também no leste do estado de São Paulo. No leste e ali no litoral, né, gente? Não vai pegar tanto a gente aqui, não. Na segunda semana do mês de junho e na primeira quinzena do mês de agosto, já essa do mês de agosto, tende a ser mais abrangente, pegar todo o estado. Entre esses períodos, a chuva acontece de forma irregular e pouco volumosa, a famosa garoa. Em relação às temperaturas, não há previsão para frio intenso assim no estado de São Paulo, se bem que está fazendo frio esses dias, principalmente no período da noite. Depois das 16 horas já começa a cair a temperatura, né? Mas isso vai se repetir pelo mês de junho, nada de massa de ar frio para chegar a negativar as temperaturas. A não ser 2 massas de ar frio que devem atingir São Paulo no inverno, prevista para a segunda quinzena de julho e uma outra para a próxima virada da quinzena do mês de agosto. Ambas vão ser capazes de trazer temperatura mínima abaixo dos 10 graus. Isso em diversos municípios paulistas. Fora esses 2 eventos, não tem expectativa de fortes ondas de frio. São Paulo, né, deve ter uma temperatura, inclusive neste inverno, também um pouco acima da média dos invernos anteriores. Pelo menos são o que dizem as projeções. Mas só quem sabe é Deus, né, gente? Projeção é feita, mas pode errar, pode acertar. Vamos esperar que erre, pelo menos na parte da chuva, que chova bastante, porque a gente está precisando, né? Encher os reservatórios, porque senão a conta de luz vai vir e você já sabe como, né? Bom, gente, vamos agora para a cidade de Conchas. Uma cena inusitada, uma cena até bonita, um animal belo. Um tamanduá-bandeira de quase 2 metros foi visto transitando tranquilamente nas ruas de Conchas. Isso, ele quis sabadar, né? Ele sabadou. Ele saiu da toca no sábado à noite e foi flagrado por uma moradora, como você está vendo aí, circulando tranquilamente. Isso lá no bairro Colina Verde, em Conchas. O vídeo está mostrando esse belíssimo tamanduá-bandeira circulando pela região do Colina Verde lá em Conchas, no sabadão à noite, sem ser importunado por ninguém, também
não importunando ninguém. É um animal muito popular aqui na fauna brasileira, tem uma expectativa de vida de 16 anos, né? Pode chegar a 2 metros de comprimento, pesar até 40 quilos, e esse daí com certeza é um animal adulto e saudável, bem grande, desfilando imponentemente nas ruas de Conchas. Olha, esse animal corre risco de extinção, né? O ser humano está cada vez invadindo mais as áreas de mata que são o seu habitat natural. Provavelmente por isso ele esteja aí andando pelas ruas de Conchas. Agora, ele, apesar de ser um animal tranquilo, não convém chegar perto e acuá-lo, pois essas garras da pata da frente, aquele famoso abraço de tamanduá, aquilo não é lenda não. Realmente, esses animais, tanto o tamanduá bandeira quanto o mirim, que é uma espécie de tamanduá um pouco menor, ele usa essas garras frontais, além de usar para cavar barrancos, formigueiros e também barrancos de cupim, que são a sua alimentação. Ele não se alimenta de carne, não, ele não vai atacar ser humano, não. Mas quando acuado, ele pode usar essas garras também para defesa, cravá-las sobre o seu predador ou sobre o animal que o ameace e causar, inclusive, ferimentos fatais. Realmente ele usa essas garras como punhais. Então, se você ver um animal destes num local que não é realmente o local de seu habitat natural, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Florestal para fazer o devido resgate e colocá-lo no seu devido ambiente, no seu habitat. Neste caso, ele, depois que foi visto, ele desapareceu. Provavelmente ingressou em alguma mata ali pelas redondezas de Conchas. Bom, falando em animal que causa risco, tem outro tipo de animal que causa mais risco ainda, que é aquele animal que não conserta a sua cerca, né? E provavelmente foi o caso que motivou este acidente que aconteceu ontem em Botucatu. Um motociclista se acidentou ontem à noite, por volta das 18 horas, entre Botucatu e o campus da Unesp, ali no distrito de Rubião Júnior. Segundo informações de testemunha, o condutor da motocicleta estava seguindo por esse trecho aí, que fica bem pertinho ali dos apartamentos da cidade universitária, perto da Unesp. Aí ele se deparou com esse cavalo, não conseguiu frear e bateu a motocicleta no animal. Apesar do choque, acredite, apesar da pancada, o motociclista não se feriu, não sofreu nada. O farol e a frente da moto, como você está vendo aí, ficaram bem danificados. Já com o impacto, infelizmente, o cavalo morreu, o equino morreu. O dono do animal não foi localizado até agora. É o responsável por ele, é o responsável provavelmente de algum dos terrenos que margeia a estrada ali, né? O animal fugiu pelas péssimas condições que se encontram algumas cercas que margeiam rodovias, não só lá em Botucatu, mas em toda a nossa região, né? E tem que ser responsabilizado por esse acidente. É de competência dele manter o animal dentro de sua propriedade. Então vamos rezar aí para que o proprietário desse animal seja encontrado e penalizado. Agora, esse motociclista ele pode comemorar o aniversário dele 2 vezes. Porque se ele sobreviveu e, acima de tudo, não sofreu ferimentos com uma batida, com uma moto que matou o cavalo, olha, isso é um grande milagre. Bom, gente, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da quadrilha da Alta. Não é aquelas quadrilhas que tem lá em Brasília. Nós estamos falando de quadrilha, da quadrilha no bom sentido, a quadrilha junina, né? A alta de pacientes lá no Centro de Combate à Covid do Hospital Amaral Carvalho, que é um centro de referência em Jaú, foi celebrada com música e uma quadrilha junina no dia 16. Isso para aproveitar o clima junino. Profissionais que atuam na unidade de campanha criaram a Quadrilha da Alta. É uma maneira divertida e diferente de celebrar a recuperação dos pacientes, que deve ser, inclusive, eu peço aí para que seja copiada por outras unidades hospitalares para celebrar a vida, porque se lembra muito das mortes. Ontem, inclusive, o Brasil chegou a ultrapassar o 500 mil de mortos na Covid. Então vamos celebrar mais a vida, né, gente? Os funcionários enfeitaram os corredores com bandeirinhas coloridas, vestiram adereços juninos. O técnico em radiologia do centro,
o Daniel Gustavo Carreteiro, ele também colaborou levando a sanfona dele. Durante a ação, todas as medidas para prevenção do Covid foram tomadas. Higienização das mãos, dos instrumentos musicais, dos EPIs. Ao som de músicas juninas, 2 pacientes celebraram a vida com a quadrilha do centro. Após uma semana internado por conta da doença, o morador de Iacanga, o Renoaldo Aparecido Ferreira, de 49 anos, ele recebeu a notícia mais esperada, que ele estava recuperado e ia para casa. Eu nunca fui muito de festa, mas agora eu tinha motivos de sobra para comemorar. Jamais vou esquecer esse momento e as pessoas que eu conheci lá. Foi uma lembrança alegre do hospital depois de tantos dias de incerteza. Estava tudo tão lindo, disse ele. De acordo com a enfermeira responsável pelo centro, a Samara Jacó, a iniciativa tem a intenção de animar esse momento tão especial da vida de quem vence a luta contra a Covid-19. A alta é a etapa mais aguardada por todos que estão nesse tratamento. Depois de dias de internação, queremos proporcionar boas lembranças desse momento tão especial. E a quadrilha foi uma ótima ideia, explicou a enfermeira Samara. Bom, gente, tem que celebrar mesmo porque a Covid é um mal tão grande que se você conversar com uma pessoa que já teve Covid, pergunte para ela o que se passa na cabeça dela quando ela recebe a informação do diagnóstico. O Covid se parece muito com o câncer. Não na maneira com a qual age no corpo, até se parece um pouco quando avança para estágio grave, né? Toma o corpo de uma maneira, né, destrutiva. Mas também a sua semelhança com a afetação psicológica. Porque quando você recebe a informação que está com Covid, a primeira coisa que você pensa é, será que eu vou me recuperar? Será que essa doença não vai me afetar de maneira grave e eu vou me recuperar? Porque quando você é diagnosticado, você está ainda com sintomas leves ou moderados, mas você não sabe como é que você vai estar daqui 4 ou 5 dias, quando chega o pico da doença, da carga viral no corpo da pessoa. Algumas resistem bem, sequer desenvolvem sintomas, outras, infelizmente, vão para a UTI, porque a doença atinge um estado grave, ela é mais agressiva. Então a pessoa está ali uma roleta russa, né? Então se parece muito com o câncer, o Covid. Você recebe a informação do diagnóstico, você já a primeira coisa que pensa é isso. Converse com qualquer pessoa que teve Covid. Então, nada mais justo do que celebrar a vida e a vitória. E parabéns pela ideia da equipe lá do Amaral Carvalho, essa unidade de atendimento em Jaú. Bom, gente, quem perdeu a batalha para o Covid foi o vice-prefeito de Taquarituba. Aos 54 anos, o vice-prefeito de Taquarituba, o José Aparecido Veiga, do Podemos, ele faleceu sexta-feira, né, depois de quase 3 meses fazendo o tratamento contra o Covid. Segundo a prefeitura, o Zé Veiga testou positivo para a doença, dia 22 de março. No dia 25, foi internado junto com a esposa na Santa Casa da cidade e com a piora no quadro de saúde dele, ele foi para a UTI. Dia 2 de abril, o vice-prefeito de 54 anos foi transferido para o Hospital do Coração em Londrina, no Paraná. E lá ele foi para a UTI do setor Covid. Ainda de acordo com o município, no início desse mês ele teve alta da UTI, mas precisou voltar para lá, para a terapia intensiva, porque ele teve duas paradas cardiorrespiratórias. Isso aconteceu dia 8. Ele não resistiu às complicações da doença e faleceu na sexta-feira. Nossas condolências aí a todas as famílias que perdem vidas para essa maldita doença do Covid-19. Mais um prefeito contaminado aqui na nossa região. Aliás, é o prefeito e a esposa dele. Aliás, ele descobriu que estava com Covid graças à esposa. O prefeito de Boituva e a primeira-dama testaram positivos nessa quinta-feira. Segundo a prefeitura, o Edson Marcusso, que é do Cidadania, e a Nazaré Marcusso tiveram apenas sintomas leves e estão bem. O chefe do executivo informou pelas redes sociais que foi diagnosticado com a doença na noite de quinta-feira. Ele disse que a esposa, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade lá do município, teve sintomas de gripe, sintomas leves de gripe, e ela decidiu fazer o teste. Ela fez o teste e deu positivo.
Já o prefeito, o Edson Marcusso, ele não estava sentindo nada, mas como a esposa fez o teste e deu positivo, ele falou, vou me testar também. Fez o teste e mesmo estando assintomático, mesmo não estando sentindo nada, ele também deu positivo. Segundo a prefeitura, o casal vai permanecer em isolamento domiciliar, ambos estão cumprindo suas agendas profissionais, estão trabalhando de forma virtual, por telefone, né, por computador, estão trabalhando e passam bem. Melhoras ao casal. Vamos falar de coisa boa aqui, né, gente? É algo que pode trazer benefícios para toda a nossa região. Ficou composta agora a microrregião de Botucatu, após a audiência, com a entrada de 2 novos municípios aqui da nossa região. Isso aconteceu sexta-feira. A chamada microrregião de Botucatu foi discutida numa audiência que aconteceu lá no Teatro Municipal de Botucatu. Contou com a presença de todos os prefeitos da região. Nós não recebemos ainda nenhuma confirmação se o prefeito em exercício de Porangaba participou. Mas, segundo a informação aqui da Prefeitura de Botucatu, todos os prefeitos da região participaram com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia. O encontro, eu me lembro que nessa reunião o vereador Almir ele ia se encontrar com o Rodrigo Garcia. Então, provavelmente, representantes do Poder Público de Porangaba também estiveram presentes lá. Esse encontro fez parte do projeto de desenvolvimento regional do Estado de São Paulo para debater a criação dessa microrregião de Botucatu, que é um bloco desses municípios, vai facilitar muito o pedido de verba, de emendas, para ajudar essa nossa região aqui, gente. Né? Então são municípios unidos que podem trazer benefícios para a nossa região. Visa constituir essa nova divisão regional administrativa, né, com todos os setores e instituições do Estado e reorganizar os municípios que já estão conectados em regiões sem separação e com interação. Segundo o governo paulista, né, isso vai facilitar o planejamento, a gestão e execução das funções públicas, da liberação de emendas, né, além de criar instrumentos para a governança interfederativa. Gente, pelo modelo atualmente vigente, a região de governo de Botucatu é composta por mais 12 municípios. Anhembi, Areiópolis, Bofete, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra. Só que na sexta-feira foi feita uma nova divisão. Né? Essa nova divisão coloca 2 cidades, Quadra e Guareí. Fica de fora dessa nova composição Laranjal Paulista, que deve integrar a microrregião de Sorocaba. Então, dessa forma, a microrregião será composta pelos municípios de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Guareí, Itatinga, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, Quadra, São Manuel e Torre de Pedra. O prefeito de Botucatu, Mário Pardini, avaliou como positiva a modificação. Espero que dê certo. A criação dessa microrregião é muito positiva, especialmente por visar desafogar o atendimento da saúde, tanto na nossa região quanto na região de Bauru e também arredores, afirmou o prefeito por meio de sua assessoria de comunicação. Encerrada a fase de audiências em todas as regiões, daí vem o projeto de lei que vai ser formulado para definir cada microrregião e vai ser votado, vai ser enviado e votado na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelos deputados estaduais, para a criação dessas novas unidades regionais. A expectativa é que a aprovação já aconteça o mês que vem. Tomara! Né? Bom, gente, Porangaba estava realmente precisando fazer parte de um bloco, né, econômico e regional. Isso é muito bom. Vamos falar de Bofete. Bofete começa a semana, terminou a semana passada, né, esse final de semana, e começando essa semana com um fato sanguinário, trágico, triste. Um crime bárbaro que aconteceu em Bofete. Uma mulher de 52 anos internada em estado grave após sofrer tentativa de feminicídio. Isso aconteceu nesse final de semana em Bofete. Segundo a Polícia Civil, a mulher estava em casa quando foi agredida com 4 golpes de facas. Aliás, de faca, né? 4 facadas. Alguns golpes na perna, outros na região do abdômen. E esses golpes de faca, você acha que
foram dados assim por um elemento que tentou assaltar a casa. Não. Foi pelo próprio marido, um homem de 50 anos. A identidade dos envolvidos não foi dada, né? A identidade dos envolvidos não foi repassada. O marido de 50 anos deu 4 golpes de faca, 4 facadas na própria esposa. A mulher foi socorrida com ferimentos graves, foi levada para o Hospital das Clínicas de Botucatu, o HC da Unesp, e está lá internada, ainda em situação muito preocupante. Já o marido, ele teria em seguida, depois que esfaqueou a esposa, ele pegou a faca e feriu o próprio corpo. Apunhalou a região do tórax. Nesse caso, felizmente ele conseguiu o que queria, ele morreu. Ainda bem, que um cara desses não tinha recuperação. Né? Então, nesse caso, ele teve sucesso. Deu uma facada na própria barriga, quis se matar e conseguiu, se matou. Agora, o caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Bofete para saber a motivação do crime. Nenhuma motivação explica ou justifica essa barbárie que se repete todos os dias, todas as horas no Brasil. Maridos, homens, companheiros que agridem a própria companheira, a própria esposa. É o crime de feminicídio que se repete a larga escala em todo o Brasil. E dessa vez na cidade de Bofete. Vamos rezar pela vida dessa mulher, né? E já o cara que se matou depois, né? Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, do diabo que o carrega. Bom, é revoltante, gente. Falando em crime, facada, olha só, essa notícia também é de dar embrulho no estômago. Um médico de 27 anos, essa cara de doido, na cara dele já diz que ele é doido. Foragido da justiça, esse cidadão aqui, ó. Com mandado de prisão expedido e tudo. Há 1 ano e meio foragido da justiça, com mandado de prisão expedido contra ele. Ele cometeu um homicídio do próprio tio. E tentou matar outras 3 pessoas. Tentativa de homicídio contra outras 3 pessoas. Ele foi preso quinta-feira, dia 17, durante... Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fugindo, igual aquele Lázaro, sei lá qual... O Lázaro, você acha que ele estava fugindo igual o Lázaro no meio da mata? Não. Não. Não, o Lázaro é o bandido lá de Goiás. Tem um lazarento que é um bandido que está lá em Brasília. Mas esse daqui ele não estava fugindo, não. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dando plantão médico. Ele é formado médico, estava dando plantão, realizando plantão no hospital de Areiópolis. Estava atendendo pacientes com Covid-19. O G1 apurou, e esse cidadão aqui, o Jorge de Souza Silva, ele teve a prisão preventiva, Jorge Fernando Silva, de Souza Silva, prisão preventiva decretada em janeiro do ano passado, investigado por ser o principal suspeito de matar o próprio tio dentro de um carro com 23 facadas, dia 1º de janeiro de 2018, num ponto conhecido como Cruz de Ferro, em Agudos. Na época, ele estava concluindo a faculdade de medicina que cursou na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e o tio foram vistos por testemunhas dentro de um carro no dia do crime. A identificação de que ele era o responsável pelo homicídio foi feita meses depois, com base no exame de DNA, feito com a amostra de sangue encontrada no veículo. O exame confirmou que tinha sangue da vítima, que tinha o sangue do homem que foi esfaqueado, aos 23 golpes de faca, também sangrou demais o coitado. Mas além do sangue dele, tinha sangue de outra pessoa. E o sangue era do sobrinho, o Jorge Fernando de Souza e Silva. Bem, em nota, a defesa do médico informou que o processo está tramitando em segredo de justiça. A defesa, os advogados do doidinho aí.
doidinho, entre aspas, né? Dá cocô para ver se ele come. Dá uma nota de 100 para ver se ele rasga. A defesa diz que o processo está correndo em segredo de justiça, não pode dar mais informações sobre o caso, e que ele é inocente, não tem qualquer tipo de relação com a acusação, e isso será provado no decorrer do processo. Ainda conforme a polícia, no dia seguinte, depois que ele matou o tio dele, no dia seguinte, dia 2 de janeiro de 2018, ele ainda tentou matar mais 2 mulheres dentro de um carro no mesmo local, no Cruz de Ferro. Só que as vítimas perceberam que ele levava dentro do veículo luvas, álcool, cordas e uma faca. Elas conseguiram fugir. Após a tentativa de ataque às mulheres, no dia seguinte, dia 3, ele, que era estudante de medicina, esfaqueou mais um homem, também no Cruz de Ferro. O homem ficou ferido, mas conseguiu fugir. O suspeito ficou preso por 60 dias, esse rapaz. Já tinha passagem. Desde que a prisão preventiva foi decretada, ele estava foragido. Jorge foi levado para a delegacia de Agudos, depois encaminhado para a cadeia de Avaré e agora já está detido no Centro de Detenção Provisória, o CDP de Bauru. Em nota, a Prefeitura de Areiópolis, através da Diretoria Municipal de Saúde, informou que mantém contrato com a empresa de serviços e assistência médica. Atenção para o nome, você vai falar assim, esse nome eu já ouvi. É familiar. Claro. Serviços de Assistência Médica Bidim Leles Limitada EPP. É a mesma empresa que presta serviços médicos aqui em Porangaba. Fique claro, esse rapaz ele não trabalhou aqui em Porangaba, mas trabalha para a mesma empresa que presta serviços aqui em Porangaba. E agora vem a cereja do bolo, na qual permite fazermos algumas indagações, né? A Prefeitura de Areiópolis disse que ele trabalha para essa empresa e todos os médicos plantonistas que prestam serviço na unidade de saúde são contratados por esta empresa, não tendo qualquer vínculo com a administração municipal. Calma aí, quem que contratou a empresa? E no contrato, será que não tem nenhuma cláusula onde a empresa tenha que apresentar a ficha de antecedentes criminais de seus profissionais? Porque como pode uma empresa entrar numa cidade, colocar quem quiser trabalhando lá dentro sem apresentar para o município quem são as pessoas, a identidade das pessoas e a ficha de antecedentes criminais? É o mínimo que se requer. Então diz a nota da Prefeitura de Areiópolis o seguinte: salientamos ainda que não tínhamos nenhum conhecimento dos fatos, que o médico em questão está devidamente registrado no CRM, cujo registro está ativo, estando apto a prestar os atendimentos e nunca tivemos nenhum tipo de problema na conduta profissional do mesmo, informou o executivo. Mas o questionamento não é sobre a conduta profissional, pelo menos não por enquanto, né? A questão é o seguinte: se a prefeitura checa que um médico tem CRM, por que a prefeitura não checa se a pessoa que está ali trabalhando não tem uma ficha de antecedentes criminais limpa? Né? Deveria ser as duas coisas. E estendo essa pergunta agora também a Porangaba, porque ficou nítido que Areiópolis não tem essa cláusula contratual. A Prefeitura de Porangaba tem? A Prefeitura de Porangaba sabe quem são os profissionais que as empresas terceirizam para entrar em Porangaba? Sabe qual é a conduta desses profissionais? A ficha de antecedentes criminais desses profissionais? O passado, a índole dessas pessoas? Consta disso do contrato entre a Prefeitura e a empresa Bidim? Acho que não, porque, ouça isso, o dono da empresa Bidim Leles afirmou em nota que o médico Jorge Fernando de Souza Silva prestou serviço de forma esporádica, cobrindo eventuais faltas de médicos, e que ele estava na ala Covid em Areiópolis, substituindo a médica titular que está em isolamento porque pegou a doença. O profissional, olha só o que diz a nota, abre aspas, o profissional sempre trabalhou corretamente, inclusive não havendo qualquer reclamação por parte dos pacientes que foram por ele atendidos. A empresa desconhecia por completo a existência de qualquer problema criminal envolvendo o médico. A empresa sempre prima pela qualidade na prestação de serviços e a atenção ao paciente. Mas se desconhecia porque não pediu uma ficha de antecedentes criminais e não fez uma pesquisa sobre o nome do médico.
porque havia contra ele um mandato de prisão expedido pela Justiça há 1 ano e meio. Ou seja, se nem a empresa sabe quem atua em seu hall de funcionários, imagine então as prefeituras que aceitam esses funcionários terceirizados. Então a pergunta que eu fiz a Areiópolis, ou a indagação que eu fiz a Areiópolis, e é pertinente a Porangaba também, já está respondida. Essas empresas terceirizadas trazem profissionais terceirizados, essas empresas contratadas trazem esses profissionais terceirizados, sem apresentar aos municípios uma ficha de antecedentes criminais de pessoas que possam, porventura, estar envolvidas na justiça. No passado, há uns anos, 1 ano e meio, 2 anos, já teve atuando, inclusive, na área de esportes aqui em Porangaba, trabalhando com jovens, um homem envolvido com estupro de uma menor. Isso porque não se avaliou a ficha de antecedentes criminais na hora de sua contratação para ele ministrar a aula. Então a coisa ainda se repete. Os municípios continuam deixando fazer parte de seu quadro funcional pessoas sem sequer antes ter informações da vida criminal, da vida precedente dessas pessoas. É uma infeliz realidade. Espero que se conserte esse erro, porque senão estamos sob risco. Ai, gente, é complicado. Bom, vamos mudar de assunto. Falando aqui de Porangaba, já que estamos tocando em Porangaba, vamos falar definitivamente aqui de Porangaba. Hoje de manhã, uma imagem nas redes sociais, uma filmagem feita pelo nosso amigo, o Sérgio Coimbra. Olha, quem assistiu ao vídeo, na primeira vez dá aquele frio no estômago. Se você não assistiu, você vai assistir agora. Vai dar aquele frio no estômago e ele fala depois do ocorrido, ele narra depois o que ele sentiu, ao evitar um gravíssimo acidente. Eu já vou passando aqui para você, antes de passar as imagens, o que aconteceu. O motorista de um ônibus, o Sérgio Coimbra, ele estava conduzindo um ônibus vazio, não tinha passageiros, ele estava indo para o trabalho, ia começar o turno dele com o ônibus, estava sentido Porangaba-Bofete, quando na altura do quilômetro, exatamente no quilômetro 74, ali naquela subida da estrada Porangaba-Bofete, a Camilo Príncipe de Moraes, ele se depara com um veículo, que você vai ver daqui a pouquinho, vou colocar as imagens aí, é uma Saveiro branca, isso dá para identificar, um Volkswagen Saveiro branca, ultrapassando um Peugeot 308 preto. O Sérgio tira o ônibus para não se chocar contra a Saveiro branca que estava fazendo uma ultrapassagem em trecho de descida. Ele estava subindo, o ônibus subindo, e ele tentando ultrapassar no término ali da faixa contínua dupla, onde não pode ultrapassar. Estava fazendo uma ultrapassagem regular, ele quase se choca com o ônibus. E na hora que a Saveiro tenta tirar do ônibus, quase bate na lateral do Peugeot que ele tá tentando ultrapassar. É uma cena que quando você vai ver aí, você vai sentir, aquele frio no estômago de, puxa vida, passou raspando. Assista as imagens aí. Deus do céu, vocês viram? Gente do céu. Por isso que é importante você estar atento, olhar na frente, estar atento, porque você nunca sabe quando você é surpreendido. E hoje eu gravando um vídeo
apenas um vídeo aqui no painel do carro, aqui o celular aqui no painel do carro, por surpreendido por esse imprudente, uma pessoa que não tem amor à vida. O comentário fica por conta de vocês. A intenção minha não era essa, mas aconteceu e foi por pouco. Graças a Deus, mais um livramento aí de um grave acidente que poderia ter acontecido. Estou indo trabalhar, não sei aonde está indo essa pessoa imbecil aí. Deus que me perdoa a palavra, que Deus o proteja aonde ele está indo, porque o que ele fez aqui comigo agora, rapaz do céu, o coração bateu no calcanhar. Olha, complicado, viu? Tá ficando cada dia mais difícil dirigir nessas nossas estradas aqui do interior de São Paulo. Muita imprudência. Em plena segunda-feira de manhã, o cara fazer uma coisa dessa, meu. Oh Deus, nos proteja, viu? Nos proteja todos aí que estão na rodovia aí. Ai, tem que respirar fundo agora aqui, porque o susto é grande, viu? Deus abençoe a todos aí, tudo é bom. Proteção divina do Papai do Céu, um abraço de Serginho Coimbra. Você viu só? Olha, estava garoando bem fraquinho, isso por volta das 7h30 da manhã, que foi o horário que aconteceu. Garoando, com um pouco de nevoeiro também. E esse cidadão sentando o pé, ultrapassando em local impróprio, fazendo uma ultrapassagem irregular, quase se chocando frontalmente contra um ônibus. Já pensou se isso ocorre, se há um acidente, se chocando contra um ônibus? E o pior, já pensou se esse ônibus estivesse com passageiros? Inclusive, mesmo não acontecendo o acidente, se esse ônibus estivesse com passageiros, né, o motorista teria que fazer como fez ali, uma manobra brusca para evitar a batida. Poderia, inclusive, ferir as pessoas dentro do ônibus, diante da manobra brusca que o Sérgio teve que fazer. E o Sérgio faz um trabalho muito bacana, acompanhe nas redes sociais, ele registra as viagens dele, os passeios dele também, quando ele está com o carro dele, mas também registra o seu trabalho, né? Ele filma, ele registra. Olha, ele coloca o celular no suporte, ele não fica dirigindo com o celular na mão, não. Então ele coloca o celular no suporte, vai registrando as imagens, né, do seu percurso, e é uma coisa que ele faz muito bem. Isso é muito útil. Lá na Rússia fazem muito isso, porque as pessoas lá na Rússia, como na Rússia a indenização por acidentes automobilísticos é muito alta, tem pessoas na Rússia que se jogam na frente dos carros para se machucarem e conseguir indenização. Então na Rússia todo mundo tem uma câmera registrando a frente do veículo enquanto ele está trafegando, né? Para evitar esses golpes e pessoas que se jogam propositadamente na frente dos veículos, se machuquem e consigam o direito a uma indenização sem fazer nada, né? Só se jogando. Se joga na frente do carro, machuca uma perna e pega lá uma grana preta. Então na Rússia eles fazem muito isso, o registro, né, das suas viagens. E fez muito bem o Sérgio. E hoje, graças a Deus, ele teve esse livramento. Um abraço para o Sérgio Coimbra, para o Serginho Coimbra, que está sempre nos assistindo. Um abraço para ele. Grande espectador do nosso Jornal ACN. Bom, gente, vamos falar do vacinômetro. O vacinômetro aqui em Porangaba, lembrando, esse percentual não são de pessoas que já estão com a imunização completa. É o número total de vacinados, inclusive aqueles que receberam só uma dose. Então, aqui em Porangaba, 31%, mais de 31%, talvez hoje, nós pegamos a atualização agora de manhã, talvez hoje nós cheguemos aos 32% de pessoas, ou até ultrapassemos esse número. Atualmente nós temos 31,85% de pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. A vacinação em Porangaba acontece da seguinte maneira. Bom, gente, 5.826 doses já chegaram para Porangaba. A DRS de Bauru mandou para Porangaba 5.826 doses. DRS de Bauru
recebe do governo do estado, que recebe do governo federal, é um passa-passa, né? Um passa-anel. Então, a DRS já mandou para Porangaba 5.826 doses. Destas, 4.720 já foram aplicadas, ou seja, restam 1.106 doses. Lógico que chegarão mais doses, mas por enquanto ainda sobra aí 1.106 doses que estão sendo aplicadas nessa faixa etária da campanha agora, que é de 50 a 59 anos, sem comorbidades aqui em Porangaba. Então, para essa semana tem 1.106 doses para aplicação e com previsão de chegada de novas doses. Vamos lá. Dessas 4.720 doses que foram aplicadas, 3.206 pessoas foram vacinadas com uma dose. 1.514 receberam as 2 doses. Quem recebeu as 2 doses há mais de 20 dias, pode-se dizer que está completamente imunizado. Está imunizado. Quem recebeu há menos de 15, 20 dias, ainda não fez o processo de imunização, não. Seu corpo ainda está produzindo os anticorpos da vacina, então se ainda corre risco, tá? Então, se cuida, né? Depois que tomar as 2 doses da vacina, ainda depois de uns 20 dias, você ainda está propenso a ter a Covid de uma maneira ainda um pouco mais grave. Quem toma uma dose só, já está imunizado contra o risco de morte e internação, mas não está livre por completo da doença. E eu sempre digo aqui, o Covid-19 é uma roleta russa, não brinque com isso. Então espere ter as 2 doses aplicadas em você, aguarde uns 20 dias e daí sim, fique um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, por amor ao próximo, você se cuide, né? Porque quem está vacinado pode pegar a Covid de uma maneira leve ou assintomática. Olha, é muito difícil quem está completamente imunizado, pelo menos eu não tenho conhecimento de quem está completamente imunizado, ou seja, 20 dias depois da segunda dose, evoluir para caso grave ou morte. Isso é muito difícil, muito raro. Mas você pode contrair o Covid sim de maneira assintomática e muito leve. Só que você estando vacinado e com Covid, pode passar o Covid para quem ainda não tomou vacina. Então continue, mesmo depois de tomar vacina, continue um pouquinho aí se cuidando, até termos pelo menos a imunidade coletiva. O pessoal fala imunidade de rebanho. Rebanho é pagado, né? Se bem que tem uns gado por aí, mas é imunidade coletiva, a imunidade das pessoas, que só é um índice alcançado a partir de 65%, de 65% a 70% da população completamente imunizada, ou seja, com as 2 doses, 20 dias após as 2 doses, 70% a 75%, de 60% a 75% de pessoas completamente imunizadas, para termos aí esse bloqueio, né, da imunidade coletiva. Então, se cuide, tá bom? E fique ligado aqui no nosso o Cubo Notícias, né? Já falei, acompanhe a nossa página lá do Cubo Notícias, o nosso Instagram, o nosso site, ou o canal do YouTube, porque quando tiver a próxima fase da vacinação aqui em Porangaba, vamos estar vacinando, vamos estar informando você, né? E lembrando que agora estão sendo vacinadas as pessoas de 50 a 59 anos, que já pegaram senha na semana passada e que não têm comorbidades. Então, fique acompanhando a gente para ter as informações e saber quais serão as próximas etapas de vacinação do Covid aqui na nossa cidade. Ok, gente? Bom, eu vou finalizando o nosso Jornal ACN com uma triste, lamentável, outra triste e lamentável notícia que recebi nesse final de manhã. É mais uma pessoa querida que nos deixa na cidade sinfonia, como ele adorava chamar a cidade de Porangaba. Porangaba perdeu hoje, aos 82 anos,
esse multifuncional homem, João José Ribeiro, o Fio Ribeiro. Aos 82 anos, ele que era professor aposentado, advogado, jornalista, radialista, músico também. Ele só tinha um defeito, era palmeirense. Brincadeira. A gente não sabe muito o que dizer nesses momentos em que somos surpreendidos por notícias tão tristes. Eu sempre falo que na comunicação eu tive 2 grandes professores. Isso porque quando eu fui fazer faculdade de comunicação, eu já tinha um bom entendimento do negócio. Então meus 2 grandes professores de comunicação são Elias Marques, na Porangaba FM, e também na Porangaba FM, dentro da comunicação, mas voltada para o jornalismo, o Fio Ribeiro, João José Ribeiro. Então esses foram meus 2 grandes professores, e se alguém tem alguma culpa por eu estar aqui hoje, são esses 2 caras. Na parte de jornalismo, de comunicação, Fio Ribeiro foi meu grande professor. Bom, gente, falando um pouquinho sobre ele, Fio Ribeiro tinha 82 anos, né? Nós trabalhamos juntos na Porangaba FM, Fio Ribeiro, desde a inauguração da Porangaba FM em 1998, foi e sempre será a voz titular do Jornal do Meio-Dia. Digo que sempre será, o jornal hoje já não existe, bem como a rádio da cidade, mas sempre será porque faz parte da história da nossa cidade. Então ele sempre será o titular do Jornal do Meio-Dia, no qual eu herdei depois, com muito prazer, a responsabilidade de conduzir, né, até o ano de 2000, até o comecinho de 2011. Nos anos de 2009 e 2010, eu tive o grande prazer de conduzir o Jornal do Meio-Dia, fazendo dobradinha com o Fio Ribeiro. Ambos dividíamos a apresentação do Jornal do Meio-Dia de 2009 a 2010. Onde aprendi mais ainda sobre comunicação informativa em jornalismo. E sempre tive um carinho muito grande pelo Fio Ribeiro, por toda a família. Fio Ribeiro, muito amigo do meu saudoso pai, muito amigo da minha mãe. Toda a família é. E hoje foi um choque, uma perda de um mestre, pelo menos para mim. De uma pessoa responsável por muita coisa da qual eu sou hoje. Fio Ribeiro foi professora aqui na nossa cidade, também deu aula no distrito de Torre de Pedra, né? Fio Ribeiro, além de professor, foi advogado. Além de advogado, foi jornalista. Escreveu por 15 anos colunas para a Folha de São Paulo, para o jornal Folha de São Paulo. Por 32 anos escreveu também para o jornal Diário de Sorocaba. Foi um dos vereadores mais jovens da cidade. Sua primeira eleição aconteceu quando ele tinha 21 anos. Ele atuou como vereador por 21 anos. 13 desses 21 anos ele não recebeu subsídio, remuneração nenhuma. Foi presidente da Câmara, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo. E como você vê nessa foto,
foi um fervoroso palmeirense. Fio Ribeiro deixa filhos, todos os meus grandes amigos também, Wendel, Alessandra, Vanessa, deixa netos, deixa a esposa, a Dona Maria, e deixa a memória de que ele foi, dentro do jornalismo na cidade de Porangaba, através da Porangaba FM, a primeira voz dentro do jornalismo na cidade a cobrar pela população, a batalhar pela população, foi a primeira voz em Porangaba, dentro do jornalismo, a brigar pelo direito da população. Isso eu continuo fazendo aqui pelo Cubo Notícias e espero continuar fazendo por muitos e muitos anos. Usar a voz na comunicação para o bem da população. Essa foi uma das grandes lições que eu aprendi com o Fio Ribeiro e que eu espero poder levar para o resto da minha vida. Deixa saudades, a eterna voz do Jornal do Meio-Dia, Fio Ribeiro. Aos seus familiares, ao Wendel, a Vanessa, a Alessandra, a Dona Maria, aos netos do Fio Ribeiro, deixo aqui minhas mais profundas condolências e a minha mais sincera admiração. Jornal ACN de hoje fica por aqui.